Convido você à leitura da palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, é o texto que vamos ler, o tema da mensagem dessa noite, parafraseando o tema da mensagem da manhã, amor, marca de uma igreja viva, não é? Agora à noite o nosso tema é obediência, marca do povo que ama a Deus. Deuteronômio 6, de 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar a possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Essa é a palavra de Deus. Se você tivesse na situação de estar uma última vez com alguém, o que você diria a essa pessoa? Se você soubesse que aquela seria a sua última vez com aquela pessoa, que você não a veria mais, que palavras você diria àquela pessoa? Essa é uma escolha importante, você não vai ter uma segunda chance, você não vai consertar isso. Pelo menos 2 homens passaram por isso nas Escrituras e de forma bastante intensa, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo passou por isso. Quando, inclusive, o pastor Jonas citou isso na mensagem da manhã, quando ele encontrou os presbíteros da igreja de Éfeso, ele os mandou chamar, os pastores da igreja, os líderes da igreja, ele os mandou chamar para falar com eles. Em Atos 19, 25, está escrito o seguinte: e agora eu sei, aliás, Atos 20, 25, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. E ele tinha mandado chamar a liderança, estava com eles ali, não na cidade de Éfeso, mas na praia mais próxima, Mileto. Eles vieram ao encontro dele, por um chamado dele, e agora o que ele diz para eles? Você se lembra do que ele disse para eles? Eles estavam ali para ouvir Paulo, talvez esperando uma grande mensagem sobre grandes temas. Não, Paulo cuidou do rebanho, Paulo foi pastor naquele momento. Paulo os recomendou ao Senhor, na sua graça, e à palavra do Senhor. O texto que foi citado também hoje pela manhã, quando ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes atacarão o rebanho, não pouparão o rebanho, e que dentre vocês surgirão falsos mestres. Essa é a preocupação dele. O que eu digo para esse povo na última vez que eu vou estar com eles? Paulo recomenda ao Senhor a sua graça e a palavra do Senhor. Ele está falando isso para os líderes da igreja, está falando isso para os presbíteros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o que vocês têm que fazer é cuidar do rebanho de Deus, com a única coisa que pode alimentar, fortalecer e proteger o rebanho de Deus, que é a palavra do próprio Deus. Nada mais alimenta, nada mais fortalece, nada mais protege o povo de Deus. Não adianta quão eloquente possa ser uma pessoa, quanto engraçado possa ser um pregador, se ele não prega a palavra de Deus, ele não alimentou o rebanho. Se ele não expõe Cristo diante do povo de Deus, a cada sermão e a cada pregação, se Cristo não se torna mais vivo, se Cristo não se torna um objeto do nosso amor com maior intensidade, não cumprimos a missão. E da mesma forma, se a igreja não ouve a pregação fiel, ela deixa de se fortalecer. Ela deixa de se proteger, ela deixa de ser alimentada.
Portanto, quando você receber bom alimento, quando a pregação diante de você for bíblica, acate a pregação. Submeta-se à pregação. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus está sendo falada agora nas palavras do pecador, que é o pregador. É por isso que você ora pelos pregadores, é por isso que você ora pelos seus pastores. Porque você ouve a pregação e você quer ouvir uma pregação fiel da boca de pecadores que sejam pregadores fiéis. Não adianta, todos nós que subirmos aqui em algum momento para pregar a palavra de Deus, seremos sempre vasos de barro, no qual Deus colocou o tesouro do Evangelho. Assim como você é vaso de barro que prega o Evangelho. Paulo tinha aquela última oportunidade e ele decidiu falar àquele grupo de líderes: preguem a palavra com fidelidade, porque o rebanho será atacado de fora para dentro, e de dentro para fora surgirão falsos mestres. Fiquem atentos, e o único jeito de fazer isso não é incrementando normas e leis dentro da igreja, mas pregando a palavra. Outro homem que eu citei é o próprio Moisés, aqui, agora, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, segundo a lei, essa é uma tradução equivocada da Septuaginta, lá no capítulo 18, quando diz que Moisés repassou, renovou a lei. Poderia se traduzir, fez uma outra cópia da lei. A Septuaginta jogou Deuteronômio, o nome ficou no livro. A ideia, na verdade, é que Moisés está repassando a lei. Ele não está dando uma outra lei, ele não está modificando a lei, ele está repassando a lei com aquela geração que tinha saído do Egito, mas era muito bebezinho ou não tomava decisão nenhuma. Com aquela geração que tinha nascido no deserto durante aquela peregrinação e que não tinha ouvido falar nem visto os grandes feitos do Senhor. Então Moisés está tendo cuidado de passar novamente a lei em 4 grandes discursos. O texto que nós lemos está dentro do segundo discurso. E, finalmente, depois do último discurso, ele faz uma finalização ali mais para o fim do livro, mas essa é a ideia. Ele está tendo a última chance dele. Ele sabe que depois que ele sair das planícies de Moabe, ele não vai para a terra prometida, ele não vai atravessar o Jordão, ele não vai entrar em Canaã. Moisés vai subir o Monte Nebo e vai morrer lá. Deus havia dito para ele que ele não entraria, então ele está ali diante da última oportunidade dele de falar com o povo da aliança, com gente que ele viu nascer, com gente que ele viu sair do Egito muito pequenininho, com gente que agora iria ter a responsabilidade de tomar posse da terra. E o que é que Moisés fala? O que é que Moisés diz para eles? A lei de Deus. É isso que ele faz. Quando ele estiver nessa situação, o que ele pensa é o seguinte: vou repassar a lei com esse povo, porque é a lei que define esse povo. É a lei que orienta esse povo, é a lei que protege esse povo, é a lei que alimenta esse povo. A palavra de Deus, seja na antiga aliança ou na nova aliança, ela alimenta o povo de Deus, fortalece o povo de Deus e protege o povo de Deus. Nada mais faz isso. Então, os líderes que amam o povo de Deus, que amam a Deus e que amam a sua palavra, apresentam para a igreja, apresentam para o povo da aliança a palavra de Deus. Sempre foi assim, sempre vai ser. Quando se apresentar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, esse líder está tremendamente equivocado. Talvez ele não ame o povo de Deus, talvez ele queira se aproveitar do povo de Deus, mas ele não está cuidando do povo de Deus, não importa quantas pessoas se reúnam para ouvi-lo. Quando Paulo, quando Moisés se viram diante da última oportunidade, ambos fizeram exatamente a mesma coisa, anunciaram de novo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que guarda, alimenta e protege o povo de Deus. E no texto que nós temos diante de nós, algumas coisas são interessantes, eu separei 3 apenas para a gente olhar para elas. A preparação, o mandamento e o modo. Cada uma dessas expressões terão sentido para você já já. Preparação é uma palavra importante aqui, porque o livro é Deuteronômio. Se você começar a ler Deuteronômio, você vai ver que grande parte do texto é usado para lembrar o povo, para falar para o povo lembrar, para falar para o povo não se esquecer. O povo tem que lembrar as seguintes coisas que você vê ao longo do livro. Eles têm que lembrar do Senhor. Foi o Senhor que os tirou da terra do Egito.
Eles têm que lembrar da rebelião deles. Em alguns momentos o autor diz assim, lembrem-se. Aí você pensa da palavra, da lei, dos grandes atos de Deus, não lembrem-se que vocês foram rebeldes. Porque é Deus, o autor do livro, é Deus que está falando com o seu povo ali. Quando a lei é colocada, Moisés é apenas um intermediário que fala o que Deus falou, repete o que Deus disse para o povo. Preparação é uma palavra importante, os 3 primeiros versículos vão nos mostrar isso. Vamos relê-los? São estes os mandamentos. Na verdade, as traduções, com exceção de algumas poucas, traduzem no plural uma palavra que é singular. O que está escrito em hebraico é esse o mandamento. E aí, como se você colocasse 2 travessões ou parênteses, os estatutos e os juízos. A ideia aqui é de que é essa a ordem. É isso aqui que vocês vão seguir, em estatutos e juízos que o Senhor Deus deu a vocês. Mas é um mandamento, é um conjunto só, é a lei de Deus. Vamos lembrar, irmão, que a lei nada mais é do que a tradução gráfica do caráter de Deus. Em seu amor, em sua justiça, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu juízo, em sua santidade, a lei traduz isso. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a pregar e eu comecei a dizer a respeito da lei o seguinte: se houvesse o computador pronto para isso, você jogaria a lei de Deus de um lado e do outro lado sairia um retrato de Deus. É isso que a lei é. Muito antes dela ser um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, ela é uma tradução do caráter de Deus. Por isso, o livro de Deuteronômio prepara o povo, repete várias vezes, preparando e repreparando o povo para a lei de Deus. Porque Moisés podia simplesmente repetir a lei. Mas o problema não está na lei, o problema está no povo. O problema não está na revelação de Deus de si mesmo, o problema está no povo que ouve e vai obedecer ou vai desobedecer a lei de Deus. Então, esse conjunto aqui, são estes os mandamentos, ou é este o mandamento, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. O mandamento foi dado por Deus, não foi Moisés que inventou. E o mandamento não foi colocado ali simplesmente para que o povo lesse, tinha que ser ensinado ao povo. Para quê? Para que vocês os cumprissem na terra em que vocês vão entrar e possuir. Não é um mandamento para ficar ali simplesmente como um emblema. Algumas confissões de fé acabam se tornando isso para algumas igrejas. Igrejas históricas que subscrevem confissões de fé históricas, às vezes está lá só como um emblema histórico. Não traduz realmente o que é a igreja. Você vai entrar em igrejas que dizem que subscrevem a confissão de fé de Westminster. Você vai entrar em igrejas que dizem subscrever a segunda confissão de fé londrina de 1689. E aí você entra no culto e você vê tudo, menos a tradução daquela confissão. A lei de Deus, a palavra de Deus não era apenas para ficar lá, para se alguém chegasse, e aí, vocês creem em quê? Em quem? Até que esse livro, dá uma leitura aí. Dá uma lida aí para você ver. Não, ela era para ser lida, ela era para ser ensinada, ela era para ser cumprida, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Isso é que vai definir vocês dentro daquela terra. Quando vocês atravessarem esse rio, passarem para o lado de lá, o que vai ser levado daqui para lá, a identidade de vocês, é aquela lei que foi dada lá no Monte Sinai. Aquelas 10 palavras, os 10 mandamentos foram falados pelo próprio Deus. É isso que vai dar definição, é isso que vai dizer para vocês quem vocês são. Por isso, preparação. Verso 2 continua, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. Você observou? A preocupação não é só com vocês. Na verdade, irmãos, a ligação entre gerações no Israel da antiga aliança, ela era tão forte que várias vezes Moisés vai tratar o povo como se o povo estivesse 40 anos atrás, lá no Monte Sinai. Vocês estiveram ali. Vocês ouviram a voz. Não, quem estava lá nos nossos pais, a vocês.
são vocês. E os filhos de vocês têm que ouvir essa voz. Só que eles vão ouvir essa voz através de vocês. Deus sabe como guardar o seu povo, com a sua palavra sendo ensinada para ser cumprida, para ser vivida na vida do dia a dia, na terra ser possuída e ser passada de geração em geração. Quando você abre lá no capítulo 2 do livro de Juízes, no versículo 10, você vê que a tragédia do livro de Juízes, aquele ciclo interminável de abandonar Deus, de adorar falsos deuses, de receber a punição de Deus, e depois vir o livramento quando o povo clama arrependido e Deus levanta um juiz ou uma juíza para libertar o povo da opressão que eles mesmos trouxeram sobre si. E aí depois o povo fica bem enquanto aquele juiz está vivo, morre o juiz, o povo repete a mesma coisa, se afasta de Deus. O juízo de Deus vem através dos inimigos, o povo clama arrependido, Deus manda o libertador, e aí o povo se endireita, e é livre do problema. E isso repete, isso repete. A causa está lá no capítulo 2, versículo 10, quando diz que depois da morte de Josué e de toda aquela geração, essa geração aqui que ouviu a repetição da lei, levantou-se uma geração que não conhecia os feitos do Senhor, nem as maravilhas que havia feito a Israel. É esse o texto que está lá. Houve um hiato. E quando esse ato aconteceu, isso se refletiu na vida de um povo. Um povo que não conhecia mais o seu Deus. O retrato de Deus deixou de ser passado para eles. O caráter de Deus ficou desconhecido deles. Por isso Moisés tomou essa decisão aqui, muito sábia, de parar o povo na planície, ou nas planícies de Moabe, ficar ali com eles o tempo suficiente para repassar a lei com aquela geração. O texto continua, para que temam o Senhor, para que guardem os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Inclusive, a permanência na terra depende da obediência à palavra de Deus. Verso 3, portanto, escute Israel e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Você notou que, basicamente, os 3 versículos repetem a mesma coisa, mas antes do capítulo 6, isso já vinha sendo feito. E entre o capítulo 6 e o capítulo 12, que é quando finalmente a lei é colocada realmente ali, então vai ser só no capítulo 12 que vai começar, Moisés gasta um grande tempo para dizer isso. Lembrem-se do Senhor, lembrem-se quem fez você, lembrem-se quem libertou você. Lembrem-se da rebeldia que está no coração de vocês. Não se esqueçam do Senhor. Atentem para o que vai ser dito, atentem para aquilo que já foi dito. Cuidado para quando chegar na terra lá e vocês tiverem prosperidade e se assentarem na terra tranquilamente, vocês não esqueçam o Senhor que tirou vocês do Egito e vão atrás de falsos deuses. E isso é repetido e repetido à exaustão nos próximos capítulos, em vários momentos, mesmo depois do capítulo 12 e até o capítulo 26, que é esse espaço onde a lei realmente é repetida, durante todo o livro de alguma forma, mas principalmente nesses primeiros capítulos iniciais, particularmente do 6 em diante, essa preparação é feita. Por quê? Porque o problema não está na lei, o problema não está no Evangelho, o problema certamente não está no Senhor Jesus, o problema está em nós. Nós é que nos esquecemos, nós é que recebemos e achamos que já conhecemos o suficiente. Nós é que recebemos e achamos que não precisamos ser vigilantes. Nós é que esquecemos que inimigos virão de fora e inimigos surgirão de dentro. Nós é que somos ingênuos ou então confiantes demais. Na verdade, o que nós estamos sendo é desobedientes ao Senhor. Porque Ele diz, atentem para isso, lembrem-se daquilo. E a gente, tá bom, já ouvi. Qualquer pessoa que é pai ou mãe sabe bem o que é isso, né? Sabe bem o que é essa resposta, né? Já ouvi, mãe? Já nada. Daqui a pouco está tropeçando, caindo, quebrando a cara. De novo. Todos nós já fizemos isso algum dia. Mas quando você faz isso com as coisas celestiais, com o Evangelho de Jesus, então, as consequências são sempre muito mais dolorosas, são muito mais tristes. Então pense nessa palavra quando você lê
ou reler Deuteronômio, a preparação, o cuidado que se tem nessa repetição que permeia o livro, para que o povo realmente pudesse aprender a lei e viver a lei. A segunda palavra é mandamento, que, como você sabe, o mandamento não começa exatamente aqui. Ele vai começar no capítulo 12. Mas aqui já temos um resumo, já temos um cabeçalho para o mandamento. Versos 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a tua força. A famosa Shema dos judeus. É a oração, a primeira oração que uma mãe judia ensina ao seu filho judeu. É a primeira oração quando você levanta, se você é judeu, é a última coisa que você fala quando você vai dormir, é a Shema. Ela identifica o próprio judeu. Na verdade, depois do ouve Israel, só vem 4 palavras no texto hebraico. Senhor, Deus, Senhor, único. Por isso a tradução dela é difícil e o sentido é amplo, mas o que se quer dizer é que o nosso Deus é o único que deve ser adorado, é que não existe outro igual a Ele e que Ele em si é uma unidade. Isso prepara você para o conhecimento das 3 pessoas, da trindade, da triunidade de Deus. Mas o que você sai desse versículo sabendo é só Ele e somente Ele. Mas é a Shema. Shema é a primeira palavra do versículo, é o verbo ouvir. E nessa forma do imperativo, ouve Israel. Na nossa tradução, escute Israel. Isso se tornou tão intenso na identidade do judeu, quer dizer, os judeus, isso os define. A historiadora Yafa Eliak conta que após a Segunda Guerra Mundial, um judeu americano, de nome Lieberman, decidiu resgatar o maior número de crianças judias que haviam sido escondidas em mosteiros e orfanatos durante o conflito. Então ele foi à Europa, visitou mosteiro a mosteiro, orfanato a orfanato. Ao entrar em cada instituição, ele recitava em hebraico o Shema Israel. As crianças que reconheciam as palavras eram judias. Você podia ter certeza disso. Bastava entrar numa sala e Shema Israel. Elohim Yahvé. A criança já começava a repetir junto. Ele dizia, vem. Ela tinha pedido pai, mãe. E ele resolveu usar o dinheiro, o recurso que ele tinha para reunir essas crianças. Dada a identidade. Esse é o sentido da lei. É isso que a lei quer de nós, no fim das contas. O mandamento quer isso de nós. O que vem no versículo 5, depois de você pensar, Ele é o único e não existe outro igual a Ele. Portanto, por causa disso, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Esse é o fim da lei. Que o povo de Deus ame a Deus. É interessante que o verbo usado aqui, a palavra usada aqui em hebraico, errab ou aheb, ela era usada inclusive em contratos. Porque esperava-se que entre pessoas que faziam um contrato houvesse um pouco mais do que um simples contrato comercial. Isso era muito forte e ainda é no Antigo Oriente Próximo. E em muitas culturas hoje. Não é apenas a frieza de ir num cartório assinar alguma coisa. Para muita gente ainda vale aquele aperto de mão, o olho no olho. Esse tipo de relacionamento onde surge um amigo. É dito de Hirão, um dos reis ao redor de Davi, quando eles fazem um tratado, é dito Hirão sempre foi amigo de Davi. E usa-se essa palavra. Sempre esteve ligado a Davi. Eles agora estão fazendo um tratado, mas há uma ligação entre eles. Essa é a ideia. Porém, aqui nesse versículo, esse verbo ainda é muito mais intenso. Não é apenas o cumprimento da lei,
O mandamento desperta você para o fato de que Deus é o único, é um só, não existe ninguém igual a Ele, ninguém digno de receber a minha devoção e a minha lealdade absoluta como Ele, somente Ele. Por causa disso, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E o Senhor Jesus, respondendo a uma situação dos intérpretes da lei, dos fariseus, em Mateus 22, a história se dá da seguinte forma: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Os saduceus vieram com aquela história, eles não creem em ressurreição, não creem em alma, e vieram com aquela história, lembra da mulher lá, a viúva negra lá? Ela casou com um, morreu, não tinha descendente, casou com dois, que é o irmão dele, né? Conforme a lei. Morreu o irmão. Os 7 irmãos morreram. Os 7 foram maridos dela. Na ressurreição, Senhor, com quem que ela vai ficar? Já que com nenhum ela teve filho, todos foram marido dela. O Senhor Jesus disse: vocês erram, vocês não conhecem as Escrituras. Na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vamos ver se o mestre resume isso agora. Jesus podia ter respondido: Moisés já te ensinou isso. Você não estava atento na aula, não? Moisés já falou isso para você. Ele disse isso. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Talvez por isso o capítulo 6 comece: esse é o mandamento, os estatutos e os juízos. Esse é o grande mandamento. É esse o grande resumo, ou pelo menos o início dele. Ame o seu Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, Jesus foi adiante. Foi aquele assim: eu vou te dar ainda como eles dizem lá em São Paulo, né, um chorinho. Em São Paulo você vai comprar um caldo de cana. Gente, eu já fiquei quase diabético só com chorinho. Comprar um copo, mas aí começa a conversar com a pessoa, né? Eu sempre começo uma conversa, então eu vou bebendo quando termina. E o cheirinho, daqui a pouco tinha tomado 500 ml, daqui a pouco é 1 litro já. Já sai pedindo glifagem, né? Jesus deu um chorinho para ele. E o segundo semelhante a esse é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas aí Jesus dá o fechamento. Verso 40. Destes 2 mandamentos dependem a toda a lei e os profetas. O mandamento é esse: ame a Deus, e porque você vai amar a Deus, você vai amar o seu próximo. Esse é o ponto. Nunca olhe para a lei como se a lei fosse um conjunto de coisas estranhas e esquisitas. O que a lei revela é um Deus que é digno de ser amado, um Deus que é belo, um Deus que é atraente. Quando você olha para a lei, você vê Deus tratando com o nosso pecado. Você vê Deus dentro da própria criação, apontando para o perdão dos pecados. Quando uma das minhas filhas, bem pequenininha, perguntou: pai, mas matando os animaizinhos ali? Eu falei: sim, filha, estão matando para você ver. Você viu como o pecado é terrível? O pecado é tal que, para que ele seja perdoado, alguém tem que morrer. Daí, para você explicar para a criança o pulo do animalzinho para Cristo, é fácil. Já está lá. Já está o trauma, já está na mente, já está que o animalzinho foi, o pescoço foi quebrado, foi? Pois é, o Senhor Jesus foi partido por nós. O Senhor Jesus foi quebrado por nós, o sangue dele foi derramado sobre o propiciatório, para que Deus se tornasse propício a nós, para que nós pudéssemos amar aquele que é digno de ser amado. Ele paga o próprio preço que nós não podíamos pagar, de modo que apenas crendo naquilo que Ele fez e em quem Ele é, eu agora não somente percebo o amor de Deus por mim, mas também sou capaz de amar a Deus. Portanto, toda a lei caminha nessa direção. A direção de apresentar ao povo de Deus um Deus digno de ser amado.
E esse amor vai se traduzir na obediência. Essa é a última palavra, modo. Modo. Amor e lealdade não divididos. Versículos 6 a 9. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No coração. Não em tábuas de pedra. Espera aí, pastor, está correndo aí. Isso aí é Paulo que vai dizer lá na frente. Espera aí, Jeremias fala um pouquinho antes de Paulo, mas é muitos séculos depois disso aqui. Quando Deus diz que a lei será colocada no coração. Só que a intenção sempre foi essa. A intenção é isso. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Não só nas tábuas de pedra que estão dentro da arca. Mas no seu coração. É lá. E coração, para um judeu, para um semita, o coração é a base de todo o nosso ser, é o âmago do nosso ser, onde está o nosso intelecto, onde está a nossa vontade, onde estão nossas emoções. Toda a nossa percepção como ser humano é resumida na Escritura do Antigo Testamento, e daí salta para o Novo também, como coração. Nada tem a ver com esse critério bastante leviano e superficial de que o coração é somente a fonte de emoções, e emoções poderosas que fazem com a gente o que bem quer. É por isso que cada vez que você ouve alguém dizendo, seja numa conversa, seja num filme, seja aonde for, siga o seu coração, o profeta Jeremias está igual um frango assando assim, ó, rodando dentro da sepultura. Acho que ele levanta o quê? Você é louco? Você está maluca? Siga o seu coração. Coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Guarda o seu coração. Aí vem Salomão, junta com ele e diz assim, Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí Jesus se une, forma um trio com esses dois, porque afinal toda essa palavra é do próprio Senhor Jesus, não é a palavra de Jeremias, é de Jesus. E o que ele fala? É do coração que procedem as traições, os adultérios, os assassinatos. A boca fala do que o coração está cheio. Então é com o coração que a gente tem que tratar. Mas quem pode tratar com o coração? A palavra de Deus. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Que luta que começa, né? Como que eu faço isso agora? Eu coloco essas palavras no meu coração. Essas palavras estarão no seu coração. Mas o Senhor é bondoso, Ele diz como? Você as inculcará a seus filhos. É como se você vai empurrá-las para dentro dos seus filhos, porque ela está dentro de você. Veja, a primeira coisa aqui é aquela que está em você. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Talvez por isso Jesus tenha dito, e essas palavras estão registradas em Atos, não nos Evangelhos, que maior coisa é dar do que receber. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, primeiro ela tem que estar no seu coração. Meu irmão, se a palavra de Deus, se o Evangelho de Cristo, se a lei de Deus não foi interiorizada pelo Espírito Santo, quando da conversão, se isso não aconteceu, você não vai passar isso para o seu filho, para a sua filha. Se você recebeu a salvação, se a lei de Deus foi colocada lá como cumprida, porque quem cumpriu foi Jesus, e a justiça de Cristo reveste você, mas você deixou de crescer no amor à palavra de Deus, se você está precisando ouvir aquilo que foi pregado hoje pela manhã, arrependa-te. Volta às primeiras obras. Se o seu estado é esse, seu filho vai ter dificuldade em acreditar que isso é importante para ele crer. Quando isso está no nosso coração, quando isso absorve o nosso coração, então sim, você vai inculcar a seus filhos, vai falar dela quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. A palavra de Deus vai estar em você, o tempo todo. No próprio capítulo 6, um pouco mais à frente, nos versículos 20 em diante, está escrito assim: quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito. Mas peraí, pai,
O mandamento que eu estou falando é aquele, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E os outros, sim, deixa eu te dizer o que aquilo significa. O que aquilo significa é o seguinte, e aí você volta. Nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais, maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. É interessante que esse conceito de passar adiante, ele é trazido para dentro da igreja, numa das áreas mais importantes, que é a área do ministério pastoral. Em 2 Timóteo, capítulo 2, logo nos primeiros 2 versos, Paulo diz a Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Você reparou? É aquele conceito de 4 gerações. Aquilo que você, Timóteo, ouviu de mim, passa para homens fiéis capazes de passar a outros. É isso que a gente faz na igreja. Você passa e você prepara. Quando você passa o evangelho numa igreja, quando você passa para os seus filhos, o princípio lá do passado traz de volta a redenção. Significa essa lei? Significa que nós éramos escravos, hoje nós somos livres, porque Deus nos libertou. O que significa o evangelho? Significa que nós éramos escravos e hoje nós somos livres, porque Jesus nos libertou. Conte a história para o seu filho. E prepare seu filho para contar adiante. Para outro, mais tarde, quando ele crescer, que vai, por sua vez, passar adiante também. É interessante que Paulo tenha colocado esse princípio justamente com relação ao ministério pastoral. Não foi à toa que Paulo falou aos líderes da igreja de Éfeso o que falou, não é? Preguem a palavra e cuidado, porque virão os lobos. Note que o versículo 7 ele diz: você as inculcarás a seus filhos e delas, essas palavras, falará o tempo todo. Casa andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Verso 8, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, elas lhe serão por frontal entre os olhos. E 9, você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A palavra, a lei, vai estar no seu coração. E de lá ela vai brotar, ela tem que sair. O primeiro ato é falar dela. O coração fala através da boca. E a boca fala do que enche o seu coração da palavra. E o que vai sair é a palavra. Quando não sai a palavra, porque você está enchendo seu coração com outra coisa. Se seu coração já foi regenerado, ele não é mais escravo do pecado. Ele já foi liberto do pecado. Se está saindo qualquer outra coisa, quando seus lábios se movem, então está faltando palavra. E uma vez que a palavra tome conta da sua comunicação, os judeus receberam a ordem: amarra isso na sua mão, põe por frontal entre os olhos, escreve nos umbrais na casa. É a mezuzá, caixinha, é que se colocava lá. Sabe qual é o problema aqui? O problema é que é mais fácil transformar isso em ritual do que transformar em vida. Há pelo menos uma vez no ano em que o Papa pega uma toalha, pega uma bacia, ou alguém vem, e ele lava os pés dos cardeais. Por quê? Porque Jesus um dia pegou a bacia, pegou a toalha, lavou os pés dos discípulos. É fácil você transformar em ritual. O ritual é bonito, o ritual chama atenção. E o que Israel fez foi exatamente isso. Matou a palavra com ritual. Ficou realmente só alguma coisa presa entre os olhos, ficou alguma coisa presa na mão, ficou alguma coisa no umbral da porta, mas nada. Pronto, já fez o que tinha que fazer. Não era essa a ideia. A ideia era aquela que está lá em cima.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a tua força. Esse é o ponto. Então, que a palavra inunde seu coração, transborde do seu coração, como se ela estivesse amarrada à sua mão, como se ela estivesse envolvendo a sua casa, como se ela envolvesse qualquer ambiente no qual você entrar. Você entra, a palavra entra com você, porque o seu coração está cheio dela. E quando o seu coração está cheio da palavra, você ama o Senhor. Porque o coração cheio da palavra significa um coração que obedece ao Senhor. Vamos terminar lembrando as palavras de Jesus em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Já contei para os irmãos aqui, aconselhando uma jovem que não era membro da igreja, mas os pais eram. Pouco tempo depois de eu estar pastoreando aqui, ela veio conversar comigo, a mãe pediu que eu conversasse com ela, eu fui conversar com ela. Ela está vendo uma vida longe de Jesus. E eu estava instando com ela para que ela retornasse à sua comunhão com Cristo. E ela disse que apesar daquilo que ela estava fazendo, ou das coisas que ela estava vivendo, ela disse para mim assim, mas pastor, eu amo Jesus. E é tão bom quando você não precisa inventar nada, né? É só repetir a palavra. Olha, o Senhor Jesus, que você diz que ama, disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ela não disse mais nada. Ela ficou com os olhos marejados, mas não disse mais nada. Parada. Não havia resposta. Se você não cumpre o mandamento, você não ama. João mesmo vai dizer, na sua primeira carta, os mandamentos dele não são pesados. O povo de Deus ama Deus. E ama a lei de Deus. Ama a graça de Deus. Justamente porque nós não temos que cumprir a lei para sermos salvos, é que nós estamos livres para obedecer amorosamente ao Senhor como resposta. É o constrangimento do amor de Deus. O amor de Cristo nos constrange. A nossa vida pertence a Ele, Ele morreu por nós, nossa vida é dele. Então, é isso que a lei de Deus tem para nós em Deuteronômio. Uma preparação profunda e extensa, repetida, porque o problema não é a lei, o problema não é Deus, o problema é o nosso coração. Segundo, o mandamento tem como objetivo que nós amemos o Deus que é inigualável. Não existe ninguém como Ele, somente Ele é digno de nosso amor e lealdade absolutos. E o modo disso acontecer é o nosso coração sendo tomado pela palavra dele, de modo que quando a gente anda, quando a gente se deita, quando a gente levanta, ele seja o nosso pensamento constante. Aquela frase romântica, né, que você ouve em alguns filmes, né, e que eu vou aqui parafrasear, que ele seja o seu primeiro pensamento quando você acorda, o último antes de você ir dormir. É por isso que uma mãe judia ensinava seu filho, desde pequeno, a repetir a Shema, quando ele acordasse, quando ele fosse dormir. Você pode transformar isso num ritual morto. Ou você pode viver isso e experimentar como a obediência a Deus faz bem à nossa alma. Assim, o nosso pecado, ele pula para lá, pula para cá, ele não quer obedecer. Mas no momento quando você começa a obedecer, você começa a usufruir dos benefícios de quem obedece ao Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amamos ao Senhor Jesus, então guardemos os seus mandamentos, tenhamos prazer em cumprir, porque Ele nunca deu mandamento que Ele mesmo não nos ajudasse, através de seu Espírito Santo, a executar. E que o Senhor nos abençoe assim. Vamos orar? Após o que nós vamos ficar de pé agora para a oração e depois vamos cantar ao Senhor. Depois a transmissão será encerrada e nós teremos o nosso momento de oração. Quero enfatizar, eu tinha pedido ao Renato, mas já vou dar essa palavra. Irmãos, nosso momento de oração tem sido uma bênção para a igreja.
Aquelas palavras de Jonas, do pastor Jonatas, outro dia, foram muito abençoadas e abençoadoras, né? Nós somos uma igreja que ora. Nós temos várias orações ao longo do culto. E nós aprendemos como orar. É por isso que nesse momento agora, se você for encarregado de uma oração, você está servindo a sua igreja. Então, deixe de lado o seu modo de orar. Não é hora de você lembrar dele, é hora de você servir a sua igreja. Nós temos várias orações. Nós nos aproximamos do Senhor com objetividade. Ele já sabe que a gente está aqui reunido. Começa por aí, tá? A gente não precisa se apresentar de novo, não. E a gente pode orar ao Senhor com objetividade. Acredite, Ele está muito mais interessado em responder a nossa oração do que nós em orarmos. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Nós é que, às vezes, estamos reticentes em falar com Ele. Então, quando você for servir a sua igreja, pegue o seu pedido, o pedido que você recebeu, ore por aquilo. Peça ao Senhor aquilo. Sem grandes introduções, sem grandes finais, até porque você está orando na congregação. Não é você orando, é a sua igreja orando e você está prestando esse serviço à igreja. Para que a gente continue tendo esse momento. Eu já vi igreja que começou a fazer isso e parou. Parou. O dirigente demorava muito tempo explicando um assunto e na hora da oração, cada irmão fazia uma oração longa. E novamente, irmão, se você quiser orar longamente, a gente providencia isso, tá bom? Providencia. Sim. A gente pode ficar aqui com você em oração, abrir o templo, houver um grupo para ficar, né? Porque se for você sozinho, sua casa, você pode fazer isso sem problema, né? Mas se você quiser orar e tiver vários irmãos, a gente vem para cá, a gente ora, passa a noite orando aqui. Mas agora é o momento de servir a igreja num culto que tem horário para terminar. Amanhã é segunda-feira, amanhã ainda não é o céu. Lembra daquela pregação que eu fiz em Apocalipse 5? Aquele último versículo, versículo 14, parece um banho de água fria. É só para lembrar que amanhã ainda não é os novos céus e a nova terra. Amanhã é segunda-feira. É dia de trabalho. E, portanto, sirvamos a igreja. Sejamos servos uns dos outros também nas orações, nesse momento de oração que temos e que teremos já daqui a pouco. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Aplica a nossa vida para que amemos cada vez mais a Ti. Que Jesus seja engrandecido diante dos nossos olhos, Senhor. Sim, como diz a oração dominical, seja o Teu nome santificado, Senhor. O nome do nosso Pai Celestial seja santificado diante dos olhos de cada um de nós, de modo que vejamos mais de Ti e amemos mais a Ti. Que Jesus seja cada vez mais brilhante aos nossos olhos e nós amemos mais a Jesus. E que esse amor se traduza na obediência agradecida, obediência alegre àquilo que Jesus diz, Senhor. E que assim sejamos instrumentos Teus para a salvação de pecadores e edificação da igreja. Abençoa assim o Teu povo e a nossa oração em nome de Jesus.